Tudo começa em nosso pensamento. Eu nunca fui muito de ler livros, principalmente nos tempos de escola. Sendo bem sincero para você, eu nunca gostei de ler. Porque eu sempre fui muito questionador nessa questão do ensino tradicional. E os livros que tinham ali, eu via sempre aquela biblioteca e os livros que a gente usava também na sala de aula. Eu ficava pensando, cara, pra que eu vou usar isso aqui pra minha vida? Eu tô lendo isso aqui, eu estudo isso, eu não vou usar isso pra minha vida em nada. Se eu ficar lendo isso aqui, eu vou perder meu tempo. E hoje, como que as coisas são? Eu sou um amante de livros. Vamos considerar uns 3 anos pra cá. 3 anos. Já li vários livros. E gosto muito de temas sobre riqueza e mente humana. E depois que eu comecei a estudar a mente humana, o poder do pensamento, eu comecei a analisar a minha vida. Aonde eu tô agora e de onde eu vim. E uma coisa que eu observei que tudo que aconteceu, eu pensei antes daquilo ter acontecido. Vou te dar um exemplo dessa análise que eu fiz. E eu vou dizer que é fácil fazer isso? Não. Você tem que treinar bastante e reviver algumas memórias suas para você saber mais ou menos o exato momento que você pensou aquilo e comparar com o momento em que aconteceu realmente. Vou dar um exemplo. Teve uma época em que eu já tinha feito o curso técnico, né, de contabilidade, só que eu não estava conseguindo arrumar emprego, que na época existia experiência, eu já tiver feito estágio. Beleza. Eu fiz uma prova de seleção e ganhei um curso na época, no Senac. E todas as vezes que eu ia para aquele curso, eu lembro como se fosse hoje. E eu não sabia nada desses poderes mentais, dessas faculdades mentais. Mas eu lembro como se fosse hoje, que sempre quando eu saía e estava caminhando para o ponto de ônibus, eu me imaginava já trabalhando no escritório, já com uniforme, já ganhando mais com salário mínimo na época, que o meu primeiro trampo foi salário mínimo, de ajudante de confeiteiro. Eu sempre imaginava aquilo. E teve uma vez, aí tudo aconteceu, tudo desenrolou, sem eu perceber que tinha desenrolado aquilo que eu tinha pensado em meu pensamento meses atrás. Mas eu foquei muito naquele pensamento. Ficava pensando horas naquela questão. Eu tá conseguindo sair do salário mínimo, tá ganhando melhor, trabalhando limpo, no escritório de contabilidade, ter conseguido a minha primeira vaga. Cara, as coisas desenrolaram. Aí teve uma vez que eu tava já no escritório, já nessa vaga, da mesma forma que eu pensei em meu pensamento, sem conhecer as leis mentais e nem nada. Aí vi aquele flash de pensamento que eu tive naquela época. Mas o dia que veio mais forte mesmo foi um dia que eu precisei de fazer um trabalho externo para o escritório de contabilidade, e eu passei naquela mesma rua por coincidência que eu tinha que ir lá mesmo. Tinha que ir num sindicato lá naquela rua e era em frente ao curso onde eu fazia. Cara, foi como um déjà vu. Eu pensei, cara, alguns meses atrás eu tava ali, não sabia como as coisas iam desenrolar, mas eu imaginei tudo que eu tô vivendo agora e olha só pra mim. Eu me tornei. E nessa época eu não conhecia nada de poderes mentais, enfim. Aí depois que eu comecei a estudar essas coisas nos livros do Neville Goddard, os livros do Napoleon Hill, do Dr. Joseph Murphy, fala muito de poderes mentais também. Recomendo você ler os livros de Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente, Telepsiquismo, O Poder da Oração. Cara, o Joseph Murphy é um grande gênio da mente. Amo os livros dele. Depois que eu comecei a ler, eu comecei a lembrar de várias coisas. E comecei a pensar intencional algumas coisas para testar. Que o importante quando você aprende alguma coisa, e especificamente falando aqui de livros, não é você só ler, é praticar aquilo que os mestres estão falando ali no livro. Eu comecei a pensar
propositalmente algumas situações. E cara, você fica surpreso como que as coisas acontecem. Então tudo começa no pensamento. Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Primeiro você fomenta aquela casa ali na mente. Se você vai construir do zero, você pega o papel e a caneta e faz a planta dela, deixa guardado ali. E depois quando você vai ver, já está tudo em pé, já está tudo construído. Se você já teve alguma experiência dessa, que você puder compartilhar aqui, deixa no comentário. E já também um outro pedido. Eu vi alguns dados do YouTube, 95% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos, então dá uma moral aí pro Igor. Inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário também, porque você deixando o seu like e se inscrevendo, a gente sabe que os conteúdos estão legais. Você deixando um feedback nos comentários aqui também, a gente sabe se o conteúdo, se os temas estão bacanas aí pra você que me assiste aqui, aí do outro lado, pra gente continuar mais ou menos nessa linha aí, os conteúdos, né? Aí, voltando ao gancho, tudo começa no pensamento. E assim, aconteceu várias coisas na minha vida que depois que eu comecei a ler os livros, ficou mais nítido para mim. Então assim, saiba muito bem aquilo que você anda pensando. Uma das coisas que nós seres humanos mais fazemos é pensar. Nós estamos pensando o tempo todo, consciente ou inconscientemente. Você está junto com o seu pensamento 24 horas por dia. Quando você vai dormir, o seu subconsciente ainda continua a funcionar e a pensar. E fica mais uma dica que saiba muito bem aquilo que você pensa antes de você adormecer. De acordo com o livro O Poder do Subconsciente do Joseph Murphy, que eu já citei. Quando você tem uma técnica muito interessante lá que eu vou compartilhar agora com você, talvez você queira ter uma resposta de uma coisa que você não está conseguindo encontrar a resposta, então você pode usar a sua mente. A sua mente, no nosso plano físico aqui nessa terra, é uma coisa fenomenal, uma coisa inexplicável, mais potente de que não sei quantos mil computadores. Então assim, não tem nem o que comparar com a mente. Então talvez você tenha uma coisa que você queira obter a resposta, use essa técnica que eu estou te passando aqui agora, que é adormecer pensando nisso. Sempre quando você for deitar, você fica pensando nessa coisa, que você quer ter a resposta. Você também pode o quê? Pegar um papel, uma caneta, fazer uma pergunta para si mesmo. Vou te dar um exemplo. Talvez você esqueceu alguma coisa em algum lugar e você não está conseguindo achar. Meu subconsciente, me fale onde está o meu livro que eu não estou conseguindo achar. Aquela chave que você perdeu, você escreve isso fazendo uma pergunta. E deixa na cabeceira da sua cama ou na mesa do lado da sua cama. E vai dormir pensando naquilo. Você vai conseguir encontrar essa coisa, talvez através de um sonho, talvez assim que você acordar e ler aquela pergunta de novo. E sempre quando você acordar, você lê aquela pergunta. Se a resposta não vir imediatamente, tudo bem. Eu não estou falando que a resposta vai vir de imediato. Mas continue fazendo esse trabalho. Adormecer todos os dias, pensando naquela coisa, talvez você perdeu. Onde é que você vai achar, onde é que aquela coisa tá? Pega um papel, uma caneta, escreva. Isso não é só para coisas perdidas, não, tá? Talvez se você quer alguma ideia para criar algum negócio, para mudar de vida, enriquecer, peça a sua mente, peça ao poder do seu subconsciente, a inteligência infinita que governa todos nós. Todos os dias quando você for dormir, você pensa nessa coisa. Em algum momento, talvez, quando você acordar, ou talvez quando você estiver andando na rua e olhar para um prédio, vai vir um ápice de estalo na sua mente daquela resposta que você pediu. Mas faça isso com constância. Mais uma vez, isso não vai vir no primeiro momento em que você pedir, na primeira noite. Entendeu? Faça com fé. Se você não for com fé, nem faça. Então eu comecei a usar as técnicas do Joseph Murphy, que foi um dos primeiros que eu li. E cara, tudo que eu foquei minha mente e pedi, aconteceu. Alguma resposta, alguma ideia de negócio,
E depois eu comecei a escrever também aquilo que eu queria. Um dos últimos acontecimentos é que eu tava fazendo essa linha de pensamento ontem, foi onde que eu tô morando agora. Eu aluguei um apartamento de 2 quartos. Você deve ter visto já aí o vídeo no começo do canal. Tem um vídeo lá, um vídeo do meu AP, mostrando aqui. É simples, é humilde, tranquilo, mas cara, ontem quando eu cheguei, eu tava pensando, cara, eu pensei naquilo, né? Nisso aqui, alguns meses onde eu tava, que eu falava, eu já tinha morado num apartamento mais ou menos desse molde aqui, um tempo atrás, e aí aconteceu algumas adversidades, tive que sair, voltar para casa da minha mãe e tal, tudo mais. Enfim, mas eu sempre gostei desse estilo de apartamento aqui, que é onde eu morei na primeira vez que eu citei aqui, um apartamento igual esse, eu adorava. Eu ficava pensando, cara, eu podia arrumar um apartamento daquele de novo, né, pra mim morar sozinho agora, 2 quartos, ia ser da hora e tal. Pensei nisso, escrevi e deixei. Um belo dia, navegando na internet, alguns anúncios lá no Facebook, no Marketplace, apareceu esse apartamento, mandei mensagem, fechei o negócio do dia pra noite. Hoje eu tô aqui. É uma coisa impressionante. É uma coisa mágica. E eu sou apaixonado por isso. Então talvez você quer alguma coisa muito forte, tem um desejo ardente muito forte aí, dentro do seu coração. Cara, peça sua mente. A sua mente pode te dar tudo. Aqui não é papo de coach, aqui não é... que eu tô falando isso aqui, que eu tô querendo vender alguma coisa pra você. Não quero te vender nada. Só tô te falando das minhas experiências próprias, da vida real minha, que depois eu comecei a usar essa questão do pensamento, da gratidão, de visualização, faculdades mentais, como Napoleão Hill, o Bob Proctor, que fala muito. Cara, isso mudou a minha vida. E eu queria muito ter conhecido isso antes, mas graças a Deus ele me deu a oportunidade de estar conhecendo ainda em tempo. E também, hoje eu aprofundo muito nesses temas. E é difícil encontrar pessoas que gostam de falar desses assuntos mentais, de pensamento, de visualização, porque algumas pessoas pensam que nós somos loucos. Então essas coisas a gente não pode falar para pessoas medianas, talvez, do seu bairro, do seu trabalho, porque eles não vão te dar atenção. Então por isso, mais um motivo que eu criei esse canal, para estar falando disso, que eu sei que os semelhantes se atraem, as pessoas certas vão chegar nesse conteúdo. Então, a Rhonda Byrne também fala muito de pensamentos no livro dela, O Maior Segredo, que tem o segredo e tem o maior segredo. No segredo também fala muito de pensamento, mas o maior segredo fala muito da consciência, de você se monitorar aquilo que você está pensando, se perguntar frequentemente durante o dia se você está consciente daquilo que você está pensando. O que você está pensando? Você já se fez essa pergunta? O que você está pensando? Talvez você pense muita coisa ruim. Morte, escassez. Que isso pode acontecer comigo. E se eu sair na rua, isso acontecer e tal. Como diz no livro dos cristãos, mais conhecido como Bíblia, Jorge dizia: aquilo que eu mais temia veio até sobre mim. O que nós podemos entender sobre isso? Talvez você teme uma coisa e fica pensando muito nessa coisa constantemente. Talvez, vamos dar um exemplo, eu vou pegar meu carro e vai acontecer um acidente na BR em tal lugar. Você fica tanto pensando naquilo que aquilo acontece. Aí quando acontece essa situação, você fala que foi o demônio, ou sei lá, forças, como você queira chamar. Mas não, a culpa foi sua mesmo. Você estava pensando tanto naquilo que aconteceu. Da mesma forma, quando a gente quer muito arrumar um emprego em tal área, a gente fica pensando tanto naquela coisa, que as coisas se desenrolam de uma forma incrível que vem acontecer. Quando você pensa muito, talvez que você quer um casamento, que você quer uma pessoa de determinado jeito, e por coincidência, como mágica, você conhece aquela pessoa em um determinado lugar que não tem nada a ver. Um outro teste que eu já fiz, talvez deve ter acontecido com você também. Quando você pensa muito num parente ou numa pessoa, e que aí você começa a imaginar aquela pessoa te ligando, e daqui um tempo depois a pessoa te liga mesmo. É uma coisa mágica isso, é uma coisa incrível. Quando você começa a pensar também em uma situação que você quer realizar, vamos dar um outro exemplo aqui que já aconteceu comigo. Cara, eu quero muito... Esse teste eu fiz também. Eu quero muito aquele carro.
Quando você escreve, eu quero, obrigado, agradece já no tempo presente aquele carro, cara, é uma coisa impressionante como você vê aquele carro toda hora na rua. Tem milhões de carros no mundo, na BR, na cidade, mas você bate o seu olhar exatamente naquele momento que aquele carro X que você escreveu que quer está passando. Você olha para o lado, você vê aquele carro parado na rua. Você olha para o outro, você vê aquele carro no sinal. Você olha para o outro, você está dentro do ônibus, você olha para o lado esquerdo e naquele exato momento aquele carro está passando. É uma coisa impressionante. Talvez você pode testar isso aí, já que você talvez pode ser um cético nessas questões mentais. Mas eu tenho certeza que na sua vida toda, até hoje, eu sei que você tem alguma coisa para relatar aqui no comentário. Se você não quiser relatar no comentário, tudo bem. Só deixa o like aí e se inscreve no canal. Mas eu sei que você está pensando em algumas coisas que você focou o seu pensamento bastante. E ela aconteceu. Talvez um emprego, talvez um relacionamento, talvez um móvel que você queria comprar, ou talvez qualquer coisa. Encontrar uma pessoa. Cara, quantas e quantas vezes, um outro exemplo aqui que já aconteceu comigo. Eu tava pensando muito numa pessoa e do nada, no centro da cidade, eu não trombo com essa pessoa. E qual a probabilidade de você encontrar uma pessoa no centro da sua cidade, milhões de gente transitando o tempo todo? E naquele exato momento, quando eu atravessei a rua, ou quando eu estou passando por determinado local, eu olhei exatamente naquele momento certo que a pessoa estava passando e mexi com ela. É uma coisa impressionante. Testa isso aí. Faz esses testes nessas dicas que eu deixei. Na questão do antes de adormecer e na questão da escrita também. Se você quer alguma coisa muito, escreve no papel, coloca uma data limite para acontecer. Se você está querendo uma resposta de alguma coisa, ou você quer muito realizar alguma coisa, mas você não sabe como que você realiza, antes de você dormir, escreva essa coisa no papel. Se é um item que você esqueceu, que você quer achar, escreva essa questão no papel. Meu subconsciente me mostre onde está tal coisa. Minha mente me diz como que eu consigo criar um negócio e enriquecer e ganhar muito dinheiro para dar uma condição melhor para mim e para minha família. Eu estou sem ideias, mas eu sei, meu subconsciente, você vai me dar essas ideias. Quando você acordar, você lê essa folha e faz isso todas as noites antes de dormir. A resposta talvez não vai vir no seu primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no 20º. Mas em algum momento pode ter certeza que a sua mente vai te dar essa ideia, essa resposta. Esse é o poder do subconsciente. E tudo que existe, que você olhar, originou primeiro no pensamento de alguma pessoa. Esse celular que eu estou gravando aqui, essa televisão, esse tripé que eu estou usando, esse puff, esse sofá, esse quadro, nossa geladeira, nossa luz elétrica, o carro, construções, casas próprias, a lâmpada, os livros, os navios, os aviões, estradas, saneamento básico, encanação. Cara, se eu pudesse ficar falando aqui, eu ficaria falando de várias coisas, mas o vídeo vai ficar muito grande. Mas tudo que você vê à sua volta se originou primeiro no pensamento de uma pessoa para depois se materializar. Mesma coisa o engenheiro. O que ele faz primeiro? Primeiro ele pensa, depois ele coloca o pensamento no papel, faz a planta e depois daquela planta o prédio cresce e ele consegue trazer tudo à realidade. Então, para encerrar, para não ficar muito longo o vídeo, se monitore aquilo que você vem pensando. Tudo começa no seu pensamento. Se você focar nos seus pensamentos em coisas ruins, essas coisas ruins vão acontecer com você e a responsabilidade é sua. Porque você é uma pessoa muito negativa, pensa o tempo todo em coisas negativas, automaticamente o que você vai atrair para você. Logo, se você pensa em coisas positivas, em enriquecer, em mais saúde, em mais bem-estar, em alegria, em felicidade, em fazer o bem para as pessoas, em dar para receber, você vai ter sempre mais daquilo que você está pensando positivamente. Monitore os seus pensamentos. Tudo começa no pensamento. Como dizia o Emerson, grande Emerson, o homem é aquilo que ele pensa o dia inteiro. No livro dos cristãos, mais uma vez, mais uma citação, mais conhecido como a Bíblia, tem um trecho que fala assim, como ele se vê em sua imaginação, assim ele é. Logo, Bob Proctor também já dizia,
Tudo que você conseguir ver em sua imaginação, você também conseguirá tocar em suas mãos. Então monitore tudo que você pensa. Se você quer uma coisa muito, se você tem um desejo ardente, foque seu pensamento naquela coisa, só naquela coisa, que vai dar certo, que já deu certo, que Deus colocou essa visão na sua mente e que tudo já deu certo. Não pense em nenhum segundo que é uma possibilidade de dar errado. Você focando a sua mente nesse desejo, pensamento positivo, e focar o seu pensamento naquela coisa que você quer realizar, não importa o tempo, você vai conseguir. E com um passe de mágica, as coisas vão desenrolar para você e você vai ficar surpreso. E talvez, se você tiver essa oportunidade, você volta aqui nesse vídeo e deixa um comentário. Deixa um comentário aqui também, talvez numa coisa que você já pensou muito, focou seu pensamento, conseguiu realizar. Deixa algum relato aqui interessante para a gente expandir essa mensagem que eu estou passando aqui do poder do pensamento e de que tudo começa do pensamento. As pessoas que chegarem aqui depois, e as pessoas gostam de ler bastante os comentários, elas vão ler a sua experiência de pensamento, de uso dos poderes mentais, das faculdades mentais para realizar alguma coisa, para chegar onde você está agora. Deixa algum relato aqui, pode ser qualquer um. De antemão, eu já agradeço. Tudo começa no pensamento. Monitore o que você pensa. Pense sempre em coisas boas, pensamentos positivos, sempre. Aquilo que você pensa é aquilo que você é. Tamo junto e a gente se encontra até o próximo vídeo. Deixe seu feedback do que você achou desse conteúdo aqui sobre o pensamento. Se você quiser mais conteúdo sobre esse, você já sabe o que tem que fazer. Deixe seu comentário. E se você já chegou aqui, não se esqueça do like e de se inscrever, que eu sei que você pode ser um daqueles que está assistindo os vídeos do Nego Velho aqui e não está inscrito, né? Tamo junto, a gente se encontra.